Chegou o grande dia, pessoas. Hoje nós vamos começar a dar o andamento das teorias para o capítulo 5. Eu já falei algumas aqui pra vocês, trouxe vários detalhes do capítulo 4, Pop Playtime, mas desta vez nós vamos começar a olhar para o futuro. O que será que vai acontecer no capítulo 5 de Pop Playtime? E aonde será as localizações? O que será que vai ter? Tudo isso nesse vídeo aqui. Então, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. São vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Ó, tem vídeo assim, legal e bem editado todo dia aqui. A gente faz com muito carinho pra vocês. Tenho certeza que vocês vão curtir. Então se inscreve, ativa o sino, não perde mais nada, tá rolando aqui. Deixa o sino ativado, tá aqui, ó, tô mostrando aqui pra vocês. Se inscrever, ativar o sino. Também deixar um gostei pra dar uma força pro nosso trabalho sempre aqui. Então vamos lá, pessoas, sem mais enrolações, vamos ver então e vou falar pra vocês algumas ideias, ainda mais de todos os arquivos e coisas que foram vazadas do capítulo 4, mas também coisas que foram deletadas e também pra onde essa história tá caminhando, pra o que vai acontecer. Finalmente chegou a Core 2.0, olha só, lindas estampas, que nós estamos agora na loja.com.br/core. Sim, pessoas, chegou agora novas estampas. Olha só que coisa linda, né? Olha só que bonitinha aqui pra vocês. Tô mostrando, olha só essa print linda e maravilhosa. Sim, pessoal, chegou isso e chegou várias outras estampas também e completa pra vocês. Estou mostrando pra vocês aqui agora que bonito. Nossa loja voltou. Olha que bonitinho com novas estampas. Olha eu aqui, lindo modelo passando aqui, coisa fofa, coisa linda. E agora você pode adquirir essa linha 2.0 que nós estamos fazendo aqui. Olha que bonitinho, né? Ó, novo show, sou eu, aquela coisa toda, coisa linda do pai. E agora tá até o banner ali bonitinho, onde agora você usa o código FRETECORE e nas compras acima de R$99 você leva o frete grátis mais um copo. O copo personalizado e bonitinho que tá ali também. Vou estar mostrando pra vocês agora com mais detalhes. Esse copo lindo e maravilhoso, olha só que boniteza, que o copo não chegou aqui ainda, mas é mais um copo da nossa coleção. A gente lançou esse copo aqui já e agora nas compras acima de R$99 você leva um copo inteiramente na faixa. E no caso, ó, é só você já comprar, ó, que já aparece ali pra você o copo e o moletom. Tô mostrando pra vocês. E você digita aqui, ó, adicionar cupom, aqui, ó, vou pôr aqui adicionar cupom e você coloca, ó, FRETECORE. Escreve aí, ou no celular também funciona, adicionar. Olha lá, ó, adicionado frete core, você ganha frete grátis. Frete grátis para todo o Brasil e a gente tá começando a explorar para entregar a Portugal, a gente tá vendo ainda, mas você já pode adquirir os nossos produtos da loja e agora tá de volta a loja.com.br/core, agora com o cupom e agora com a nova coleção 2.0, com novas estampas lindas e maravilhosas para vocês. Muito obrigado, pessoas, confere loja.com.br/core e não esquece de usar frete core para ganhar frete grátis e também levar esse copo lindo e maravilhoso para casa. Muito obrigado, pessoas, e vamos pro vídeo. O capítulo 4 ele terminou de um jeito muito enigmático. Se vocês se lembram, a gente teve a queda ali da Kissimice junto, né, com o protagonista tentando segurar ele pelo duto de ventilação. Ela tenta nos agarrar ali, sabe, puxar, mas o braço dela está danificado e o braço dela cai. Quando a gente chega ali na fazenda de Papoulas e depois a gente entra na parte do laboratório central, pelo menos a entrada ali do negócio, e aí aparece novamente andando. A gente acha que é a Kissimice, que ela deve ter pego o braço dela ou algo do tipo, mas é na verdade o Huggy Wuggy do capítulo 1. Então, possivelmente, nós vamos... aquela coisa. Eu sei que vai parecer meio estranho porque a gente terminou o capítulo com o Huggy Wuggy e o gás do catnap vindo e a gente desmaiando ali de sono. Então pode ser que o capítulo 5, na verdade, comece com um pesadelo, justamente a gente ainda ali naquela entrada, torcendo pra alguém, né, vir abrir a porta pra gente. Não vou dizer que vai ser o Huggy Wuggy que vai abrir a porta, pode ser que isso aconteça, mas eu acredito que vai ter uma parte meio terror psicológico logo no começo do capítulo 5. Pelo menos dá a entender, porque a gente vai estar desmaiado até a gente ser levado para um outro lugar ou para uma outra parte dentro do capítulo 5. Então já tem a empolgação de que talvez a parte excelente que foi aquele todo terror psicológico do capítulo 3 seja o começo do capítulo 5. Porque a gente desceu tudo e estamos agora no laboratório central. O que é o laboratório central? A gente já não tinha passado no laboratório, Core? Tem todos aqueles experimentos, tudo aquela coisa do Bruno White, que é o assistente
assistente do Harley Sawyer, toda a parte ali das cirurgias e tudo mais, não era ali? Então, gente, tem que explicar pra vocês uma coisa. Aquela parte é o laboratório mais novo que foi feito justamente pra Bigger Bodies Initiative. Nós entramos justamente dentro da Bigger Bodies, como eles eram feitos, aonde eles eram produzidos, né? E era justamente perto da prisão, onde o boneco já ficava pronto e já era levado, né, pra alguma das celas, pra até ele ficar acostumado de novo e voltar a si, né? Ou pelo menos ter uma personalidade, eles iam investigar isso depois. Que nem a gente viu, o Harley Sawyer fez vários experimentos, até que alguns deram certo e começaram a ter personalidade de novo. Ele tentou muito até conseguir algum, né? Inclusive eu tô fazendo um vídeo resumindo todos os experimentos, desde antes do Harley Sawyer, que era a época do Elliot Ludwig, e até depois do Harley Sawyer, e depois ainda quando o Harley Sawyer também vira um experimento, que é o 354, o Bruno White tenta assumir a pesquisa, mas os experimentos depois do Harley são todos um fracasso. Não são fracassos, alguns ou outro ele conseguiu, né, transportar uma pessoa pra dentro do boneco, mas a pessoa perdeu completamente a sua personalidade. Essa é uma das coisas que os experimentos acontecem, né, se você não faz bem feito. A personalidade da pessoa, a consciência dela não vai junto, mas tem algumas coisas que o Harley conseguiu fazer para fazer com que a consciência fosse, né, justamente para dentro do experimento, daquele brinquedo que estavam fazendo. Ele precisava ter pelo menos um senso de direção, um senso de ordem, ou ser algum bicho obediente, é isso que eu tô querendo dizer. Só que ele conseguiu aperfeiçoar bastante a pesquisa, tanto que acho que foi na época do 1170, que foi o Huggy Wuggy, que ele conseguiu fazer o negócio funcionar mesmo. Até então o Yarnaby virou um bichinho, que é o 1166, e o 1163 o Pianossauro não tinha nada, ele era um animal praticamente. O Huggy Wuggy ele já era um pouco mais obediente, aí a Kissimmee ele acertou mais. Aí quando veio os Smiling Critters também virando Bigger Bodies, tipo Catnap e a Bob Bear Hug, eles conseguiram já ter um pouco mais de, vamos pôr assim, característica, emoções, levar realmente o que a criança, né, que estava sendo testada, levasse para quando ela virou brinquedo. Inclusive a gente viu isso nas fitas, né, que tem a Hop Hopscotch também virou uma Bigger Body e ela consegue falar e trocar ideia. Então vamos lá, o que acontece? Por onde nós estamos agora, dito tudo que foi ali naquela parte ali que foi basicamente o campo de testes do Harley Sawyer. Nós vamos para o laboratório central. Caso vocês não saibam o que é o laboratório do Elliot Ludwig. Eu tenho um vídeo também preparado, tá na mão do editor já, que é justamente explicando toda a história do Elliot Ludwig, que ele chegou a fazer uma parte disso. Ele chegou a fazer realmente testes com as crianças, não acho que com crianças, mas ele fazia muito teste com animais. Animais eu sei que ele fazia, que é justamente o experimento 814. Nós não sabemos se ele chegou a fazer com crianças vivas, né, as crianças lá do orfanato, mas nós sabemos que ele fez o teste, ou pelo menos no desespero de tentar salvar a própria filha, ele acaba criando a Pop. E a Pop é um dos números dos experimentos, não sabemos qual, se ela é o experimento número 1, ou se ela é justamente, sei lá, o número 500 e pouco, número 900 e pouco, não sabemos ainda. Mas sabemos que ele pegou o corpo morto da filha e acabou, né, justamente fazendo ali os testes para que a filha dele voltasse à vida. Só que voltou como uma boneca. Então, é aquela coisa, o que dá a entender que o Elliot Ludwig, o plano dele era fazer com que os experimentos da ciência que ele fazia, as cobaias que ele utilizava, conseguissem voltar à vida em forma de brinquedo. Mas o Harley Sawyer, ele deturpou isso aí, ele mudou, ele quis pegar as crianças vivas e transportar em outros corpos, para que os corpos fossem maiores e mais poderosos e seguissem as ordens da galera da fábrica, para aquela coisa, o capitalismo selvagem, brabo, arrebentando com tudo e mandando um monte de funcionário embora, e aí os brinquedos que ia assumir, né, o trabalho da galera. Mas o que dá a entender é que o laboratório central é justamente a parte onde está o protótipo. O protótipo, ele fica nessa parte mais embaixo, pois ele foi um dos primeiros ali do Elliot Ludwig que acabou tendo algo a mais até que a Pop. Porque a Pop, ela pode ser muito inteligente, ela pode ter a característica dela e tudo mais, mas ela é limitada. Vamos convir aqui que ela é um tamanho de uma bonequinha de porcelana, ela não é
Tipo, ela não tem muita força, ela não tem, vamos pôr assim, grandes habilidades, melhor dizendo. Ela só tem o carisma e fala. É isso que ela tem. Ela não consegue ter nada mais além do que aquilo ali. Ela precisa da ajuda dos outros brinquedos, que veem ela como um brinquedo antigo e acabam seguindo o que ela tá falando. Não só por isso, mas também porque ela é filha do dono. Ela é filha do Elliot Ludwig e o Elliot Ludwig fez ela dentro do Laboratório Central. O Laboratório Central é essa parte que vai ter muita coisa antiga, vai ter muita coisa do próprio Elliot, que ele fazia os experimentos lá, muita coisa da própria Pop. Talvez nós saibamos quem foi o Wally e qual brinquedo que ele era, visto que o protótipo matou o brinquedo que era o Wally, vai saber quanto tempo atrás. E o Wally talvez era um brinquedo mesmo, mas não sabemos qual. A gente ainda não viu esse boneco, se ele era um boneco de porcelana, se ele era, sei lá, irmão da Pop, nós não sabemos nada disso ainda. Então pode ser que venha agora no capítulo 5 também, para ver qual brinquedo que era o Wally, pra galera que tá curiosa, até eu também tô. Mas outras coisas também que vão ter é um lugar muito do especial que os caras criaram nesta parte mais embaixo, chamado o Fosso. Eu não acho que vai começar aí o capítulo 5, mas é uma das partes que tem dentro do capítulo 5 que os caras falaram no capítulo 4. O Fosso, caso vocês não saibam o que é justamente um lugar que eles jogavam corpos das pessoas, dos visitantes que o Harley Sawyer matava e também de experimentos que não davam certo e que quando eles faziam o bicho não tava vivo e eles pegavam e falavam assim, cara, não vai aproveitar pra nada, joga no fosso pra gente não ter problema depois. O fosso não só servia pra jogar os experimentos fora, mas também pra ocultar cadáveres e vítimas que a Playtime Company fazia. As cobaias que davam errado, as crianças que deviam morrer dentro do orfanato e até outros funcionários que ele quisessem, tira eles daqui, joga ele lá no fosso que tá tudo certo. Tanto que a equipe do Project Playtime, que é aquela galera toda coberta de cima a baixo, eles eram responsáveis pra fazer essa limpeza. Era praticamente uma equipe não só de busca e também de procura, né, das pessoas ou das coisas que eles eram mandados, mas também das vítimas do Harley Sawyer, que nem nós vimos na fita no capítulo 4. Quem liderava essa galera é justamente o Leif Pierre e o Lockhart, que são os dois ali praticamente que andam um do lado do outro. O próprio Leif Pierre, ele era chefe de segurança, ele virou chefe das inovações, e aí depois tem vamos por assim, o cara que é o investigador, que é praticamente o braço direito dele, que é o Lockhart, que foi apresentado no ARG. No capítulo 4 não tem coisa desse Lockhart, então talvez vocês estejam perdidos, então vou explicar um pouco mais sobre ele. É um cara basicamente capacho do Leif Pierre, ó, vai procurar tal coisa, vai ver tal coisa onde tá em tal lugar, vai andando por aí que o Harley Sawyer tá fazendo muita coisa ruim, nós temos que parar esse cara. E o Lockhart estava procurando justamente os rastros para não ter nada que fugisse da empresa, para não ter nada que desse algum problema público, porque eles já estavam enfrentando vários problemas públicos. O primeiro problema público, né, que eles estavam enfrentando com a mídia, com os jornais, era justamente o Catnap, que foi um fracasso. O Catnap teve que fazer um recall, aquela coisa toda que as crianças tinham um pesadelo, e eles estavam tentando recuperar o dinheiro da fábrica. E aí, pra completar a cagada, eles tiraram o dono da empresa, que aí acabou entrando numa outra polêmica que eles acabaram criando pra, né, fazer as coisas acontecerem, falando que ele tinha uma cadáver de criança nas malas da casa dele, que nem nós vimos no capítulo 3. Então já teve polêmica do Catnap, tem polêmica com o dono da empresa e isso chegou nas notícias. Fora que com certeza ainda chegou nas notícias os desaparecidos, que talvez eles venham a aparecer no capítulo 5, alguma notícia dessa galera que acabou sumindo dentro da empresa, mas nós tivemos um vislumbre disso no capítulo 4, que é justamente o Jack quando ele cai na massinha e os pais vão lá pra procurar o moleque, que a Playtime Company falou, ó, nós conseguimos restaurar o teu moleque aqui, vem cá ver como é que ele tá. E quando vê, é o Dewey, que já é o bicho da massinha pronto, né? E aí depois o Dewey, não sabendo quem eram os pais, porque sim, estão 3 crianças dentro dele, foi lá e matou os pais do próprio Jack, que também estava dentro do corpo. Então pode ser que venha a explorar para onde foram essas vítimas, que é o tal do fosso, aonde era jogada essa galera, e também como que isso repercutia na mídia, porque é aquela coisa, imagina, um monte de gente fala assim, os caras vão visitar a fábrica e a galera some. E aí, é tipo, será que isso não deu ruim não uma época? Será que não chegou uma hora a galera, a notícia, os jornais não começaram a achar estranho? Porque sumiu 66 pessoas só na mão do Harley Sawyer, né? Imagina os
temos os outros órfãos, funcionários que não gostavam, que estavam começando a vazar talvez coisas da empresa e talvez outros problemas, né, que a gente vai ver entre o capítulo 4 e 5 no ARG, que vai ter também do capítulo 5 de Pop Playtime. Mas tem tudo isso, né, a galera que sumiu, que eram os visitantes, que o Harley Sawyer também utilizava para fazer cobaia. A gente vai ver esse lugar, onde eram os corpos descartados, que é esse lugar chamado O Fosso. Então temos o laboratório central, que vai ter as coisas da Pop, como que o protótipo foi feito, como a Pop foi feita, e também temos o Fosso, mas também tem um outro lugar que é a Fazenda de Papoula. Caso vocês não saibam, tem uma fita do capítulo 4, que é o Warren Bach, lá o Sr. Silva, falando justamente com o Ed Ritterman, que é um dos caras que fizeram o complô contra o Elliot Ludwig. Tem os funcionários que fizeram o seguinte: o Elliot Ludwig ou tava velho, ou não tava concordando com as coisas do Harley Sawyer, muito provavelmente é as duas opções, mas mais a segunda. E aí eles acabaram fazendo o seguinte, fizeram um complô pra tirar o Elliot Ludwig da jogada e botaram o Harley Sawyer como principal. O Harley Sawyer começou a matar uma galera, fazer experimento que nem um louco, e aí falaram, mano, esse cara tá imparável, nós temos que frear ele. E frearam ele, transformando ele naquela caixa, né, bizarra, com o cérebro dele, mas os órgãos espalhados ali por aquela parte do complexo, que tem ali as partes de cirurgia, e o Bruno White ia lá falar com ele, né, ó, fala pra mim como é que tá, eu preciso de tal coisa, não sei o que era o assistente, né, do doutor. E aí eles acabaram fazendo essa limpeza e vai fazendo tudo isso, e é os 4 funcionários sem vergonhas, que é o Leif Pierre, a Stella Graber, o Ed Ritterman e o Bruno White, que virou depois, né, ele era basicamente o cara que auxiliava nas pesquisas e também na cirurgia do Dr. Sawyer, e ele acabou virando o chefe da cirurgia depois, quando o Sawyer virou aquele cérebro gigante lá. Mas aí o que acontece? Eles já fizeram isso. Temos também, nessa parte do Warren Bach, que eu falei pra vocês, o Sr. Silva, jogando na cara, o Ed jogando na cara do Silva assim, ó, você vai fazer o que nós quer, não quero saber. Só que uma coisa muito importante que o Silva fala é o seguinte: nós fizemos sistemas de plantação e de coisas subterrâneas para poderem viver embaixo sem precisar ir muito para cima. Então vão ter lugares que é justamente essa parte das placas solares ou da energia solar que sustentava as fazendas de Papoula. Então vai ter isso no capítulo 5, pelo menos algum lugar com as fazendas de Papoula, mostrando como é que a galera fazia o tal do gel. Tem um gel, sim, a galera... Como assim, o gel? O gel é um negócio da mistura da flor de papoula com vários outros experimentos químicos que eles injetavam justamente trocando as partes do corpo para entrar dentro dos brinquedos. Não é explicado como é que é esse gel, como é que eles faziam essa transfusão, mas a gente sabe que é feito com o elemento da flor de papoula. Isso, gente, eu já falei pra vocês a teoria lá do capítulo 1, capítulo 2, vixe. Nossa, a gente já falou muito desse negócio da papoula aí. Que tem até um significado meio místico, né? Que lá na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, os campos vamos por assim, de batalha, quando morria muito soldado, morria muita coisa, acontecia uma desgraça na cidade, ou nos campos, né, que eles acabavam brigando, vamos por assim, o eixo e a galera dos aliados, né, na Segunda Guerra, os campos depois, gente, eles ficavam cheios de papoula. Cheios, sabe, esse negócio de papoula. Não sei se vocês jogaram ou viram um jogo chamado Stalker, Hearts of Chernobyl, o coração de Chernobyl, que tem também mostrando como que foi esses campos de papoula, mas agora no lado da Ucrânia. Existiu esses lugares, é muito louco saber que esses lugares ficaram grandes na Europa e eram lugares que foram de guerras, de muita gente morrendo, e por algum motivo os pássaros talvez pegavam e levavam as sementes, né, pra tudo que é canto e espalharam ali, né, e aí fazia um monte de papoula andando pra tudo que é canto, né, a flor de papoula, melhor dizendo. Então eles fizeram basicamente pegando essas coisas da morte e tudo mais e vindo a vida como volta, como sendo uma flor, e pode ser meio que isso que vai explicar por como eles faziam esse gel, mais as coisas químicas, que eles transportavam as pessoas pra virar os bonecão gigante, e também como que a Pop foi feita à base desse gel. Então é tipo assim, tem a parte cirúrgica que o Harley Sawyer fazia, mas temos também justamente essa parte do gel que o Elliot Ludwig que fazia. Era o Elliot que acabou criando esse negócio, ele era o dono da empresa e ele acabou ensinando o Harley Sawyer como fazia. E ele mal sabia como que o Harley Sawyer ia se comportar, tanto que ele acabou falando, mano, esse cara, ele vai ser um problema, esse cara é louco, esse cara é maluco, nós precisamos fazer alguma coisa, e ele mandou embora. O Elliot, ele foi assim, não, vou mandar o cara embora e acabou. Os outros funcionários falaram, não vamos mandar ele embora não, o cara pode fazer um negócio útil pra nós. E aí eles acabaram
tirando o Elliot da jogada. Mas o que vai acontecer? Vai ter essa parte que talvez o Elliot Ludwig ficava muito tempo dentro da empresa e ele tinha que ficar num lugar parecendo uma casa. Talvez era onde a Poppy ficava, talvez era onde a Poppy ficou nos primeiros dias ali, quando ela começou a despertar e voltar à vida. Ela não ficava na sala do Elliot lá em cima no capítulo 2, tinha que ter pelo menos uma casa ou algo parecido no capítulo 5. Então eu creio que vai ter como se fosse uma espécie de casa ou algo parecido, bem anos 50, bem anos 60, dentro do capítulo 5. Aí fala, como assim, Cora? Os caras vão voltar no tempo? O que você tá falando? Porque, gente, a Playtime Company nasceu na década de 50. Os experimentos do Elliot muito provavelmente começaram nessa época, década de 50 e 60. Eu não acho que eles demoliram esses lugares, eu acho que eles deixaram lá quieto, que era onde o Elliot trabalhava, e também foram ampliando para as coisas mais tecnológicas que nós vimos no capítulo 4. As coisas ali da década de 90, melhor dizendo. Só que aí tem esse laboratório central que tem as coisas velhas do Elliot. Então pode ser que nós vamos para esse lugar, aonde que o Elliot ficava, já que ele não chegava a sair tanto, ele ficava muito dentro da empresa. Ele tinha uma casa, né, que a galera sabia onde ele morava, ele ia lá ver algumas coisas, mas ele ficava boa parte da empresa, né, pelo menos na década de 60 e 70, onde ele ficava mais era nesse laboratório central e tinha que ter justamente um quarto para ele, ou uma casa, não só para a filha dele estranhar, né, achar que é tudo um grande laboratório bizarro. Então pode ser que tenha uma segunda casa, que é justamente a casa do Elliot Ludwig, dentro ali daquele laboratório. Eu não acharia estranho. Aí vão falar, pô, Corma, é meio louco, o cara que trabalha e tem um emprego do lado, né? Então, gente, isso é bem comum em alguns casos, né? Em alguns lugares. Você morar e trabalhar na sua casa. Hoje é mais comum ainda, né? A gente tem o home office que faz isso praticamente, mas antigamente quem fazia isso em coisa de fábrica, ou morava na fábrica ou morava perto da fábrica. Eu falo isso porque eu tenho vários amigos que têm fábrica lá no interior, aí em Garça, e eles falavam lá, o nosso avô, ele morava no fundo da fábrica, né? Quando começou a fazer bastante coisa, né, principalmente massa, ele fazia ali no fundo da casa dele e ficava a fábrica na parte da frente. Então é meio que comum em alguns lugares, ou até em lojas de comércio, que tipo, um negócio é embaixo, mas a pessoa mora em cima. Sai até mais barato também, né, gente? E outra, década de 50, quando o Elliot começou o negócio, com certeza era bem mais precário, com certeza era bem mais, assim, vamos pôr, ele tinha que fazer algumas coisas e cortar custos, né? Talvez ele não chegou a ter o grande sucesso que nós esperávamos que ele fosse ter, que nem aconteceu na década de 70 e 80, com o Huggy Wuggy, aquela coisa toda que foi o grande estouro da fábrica, né? Quando ele criou e começou a vender. E talvez outros brinquedos que ele começou a levantar a fábrica e falar, eu preciso ter um lugar aqui para ele poder dormir, já que existe isso na lore do jogo. Ele dormia dentro da fábrica, ele tinha que ter algum lugar para fazer isso. Como nós vimos lá no capítulo 2, não é lá porque é um quartinho minúsculo, não tem nem cama lá, então pode ser que tenha algum outro lugar na parte do capítulo 5. Também pra Poppy não estranhar, né, aquela coisa toda. Ah, Cor, mas tem um lugar lá no capítulo 1, se você lembrar, é a parte talvez da casa. Então pode ser o restante daquele lugar, né? Que faz sentido, já tinha isso pra Poppy não ficar mal acostumada, então pode ser que tenha esse lugar de novo, né, pro Elliot, sei lá, subir e descer entre o capítulo 1 e 5, né? Já que ele ficava lá embaixão mesmo. Enfim, pessoas, são alguns lugares que eu tenho a ideia de que talvez vão, que é o Laboratório Central, muito provavelmente vai ser isso no capítulo 5. Eu acho que eles não vão mudar de ideia, porque tá muito estranho. Pode ser que depois a gente acorde, sei lá, aqui se a Poppy... Eu acho que elas não vão voltar, porque a Poppy saiu correndo, né? Então quem vem nos acordar? Quem vai nos ajudar? Quem vai ajudar o protagonista a levantar? Será que pode ser o próprio Huggy Wuggy? Será que pode ser Kissy Missy? Ou vai ser uma loucura, ou vai ser aquele pesadelo e depois, quando acabar o gás, aí a gente acorda e vai continuar dali mesmo? Pode ser também. Ou pode ser que aí o Huggy Wuggy, ele não conseguindo falar, mas estava tentando nos ajudar? Pode ser também uma possibilidade. A Kissy Missy venha e aí acontece uma briga entre os dois aí a gente realmente é salvo pela Kissy, porque o único personagem que tem agora que vai salvar a gente fazer alguma coisa é a Kissy, a não ser que tenha algum outro Bigger Body lá embaixo que a gente não conhece, que pode ser que venha também, né? Porque a gente não sabia nada do Dough The Dogman, a massinha foi apresentado no capítulo 4 e do nada virou a cara do capítulo 4, né? Enfim, pessoas, é isso que eu tenho algumas ideias de como vai ser o capítulo 5, da onde a gente vai e o que vai ter lá dentro.
Comenta aí o que vocês acharam dessas minhas ideias e se vocês têm algumas ideias diferentes ou algum outro lugar, alguma outra pista, manda aí pra nós que eu quero saber. Muito obrigado, pessoas, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, eu me despeço de vocês e até a próxima.